Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É bom a gente estar aqui nesse domingo. Vamos ter uma palavra de oração para começarmos, pedindo que Deus nos ajude, nos auxilie, que o seu Espírito nos capacite. Por nós mesmos não somos capazes, então precisamos da capacitação do alto. Pai, obrigado por esta manhã. Ó Deus, foi numa manhã como esta, no primeiro dia da semana, que o teu filho venceu a morte, que o teu filho Jesus ressuscitou. E como o apóstolo Paulo nos ensina, esta ressurreição é a garantia, é o penhor de que um dia também nós iremos ressuscitar. Obrigado pela obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Essa obra será, ó Deus, completa. Obrigado pelo teu filho, obrigado por esta igreja, pela oportunidade que temos, ó Deus, de estudar religiões, seitas, heresias, conhecê-las para, com o verdadeiro evangelho, poder refutá-las e combatê-las. Pedimos, ó Deus, a capacitação do teu Espírito, a sabedoria do alto. Fala conosco, nos dirige, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade à nossa série de estudos sobre religiões e seitas, na semana passada nós introduzimos sobre um grupo religioso que é bastante conhecido, é bastante expressivo no Brasil, conforme os dados estatísticos que vimos, e nós apresentamos um pouco da história, como surgiu, os fundadores desse grupo, também algumas doutrinas que entram em harmonia com a fé bíblica, com a fé cristã. E hoje nós vamos trazer o respaldo bíblico diante daquilo que nós apresentamos na semana passada, ou a perspectiva bíblica diante das heresias do adventismo do sétimo dia. E eu gosto muito dessa imagem que fala do sola escritura, só a Bíblia, só a escritura. Ela é a autoridade acima de tudo e de todos, ok? Então, vamos começar a caminhada. Só um esclarecimento. Alguns dos slides que eu preparei, eles vão estar cheios de informações, porque muitos textos bíblicos que nós iremos usar, eu já coloquei no slide para a gente ganhar tempo. Outros, eu vou pedir a ajuda dos irmãos e irmãs. Agora, eu queria que vocês ficassem atentos, porque eu digo o nome, digo o versículo bíblico, você abre lá. Enquanto você está abrindo, eu já vou, porque nós temos pouco tempo para isso, e a gente tem que aproveitar, né? Tem que remir de fato o tempo nesse sentido, tem que ter sabedoria no uso, ok? Então vamos caminhar nesse sentido, vamos lá. Adventismo, resultado de um erro profético. Na semana passada, nós vimos que um pregador batista, um agricultor da cidade de Nova York, ele, estudando as escrituras, lendo o livro do profeta Daniel, no capítulo 8, verso 14, ele se deparou com uma passagem que, ao começar a estudá-la, ele chegou à conclusão de que o profeta estava falando sobre a volta de Cristo, de modo claro, de modo patente. E em cima daquela passagem, ele levou em consideração alguns fatos e fez um cálculo, não foi isso? E esse cálculo caiu exatamente, primeiro, no ano de 1843, só que naquele ano deu errado, ele refez os cálculos, viu que tinha errado, colocou para o ano seguinte, de 1844, marcou o advento, a vinda de Cristo à Terra. E o que acontece? O ano chegou e o fato não aconteceu. E o que foi que houve? Esse capítulo é conhecido na história norte-americana como a grande decepção ou grande desapontamento. Muitas pessoas estavam na expectativa, venderam suas propriedades, muita gente estava se isolando para montanhas, para se santificar, outros estavam entregues à idolatria e à depravação, e de repente acontece a frustração. Então, o adventismo, ele nasce de uma falsa profecia de William Miller sobre a volta de Cristo. O adventismo em si, a igreja adventista do sétimo dia, ela surge por volta do ano de 1863, alguns anos depois. Os adventistas, eles vão exatamente alegar o seguinte: olha, Miller não era adventista. Como é que nós somos frutos de um erro profético se a igreja adventista surgiu anos depois? Mas quando você lê algumas obras de Ellen White, ela reconhece
a importância de Miller, ressalta bastante, e nós vamos ver que a partir dessa data surge a principal heresia ou a principal doutrina dos adventistas. Veja, o próprio Miller, ele reconheceu que errou ao interpretar Daniel. Tem duas citações aqui no livro que nós estamos usando a esse respeito, quando ele reconhece. Ele primeiro disse assim, abre aspas, acerca da falha da minha data, expresso francamente o meu desapontamento. Esperamos naquele dia a chegada pessoal de Cristo, e agora, dizer que não erramos é desonesto. Nunca devemos ter vergonha de confessar nossos erros abertamente. E mais à frente, ele ainda disse também o seguinte, não tenho confiança alguma nas novas teorias que surgiram no movimento. Quer dizer, depois que ele datou e o fato não aconteceu, ele se arrepende, volta atrás, mas algumas pessoas dão continuidade àquelas ideias. Aí ele justamente faz essa colocação, não tenho confiança alguma nas novas teorias que surgiram no movimento. E que, isto é, que Cristo veio como noivo e que a porta da graça foi fechada. Daqui a pouco a gente vai ver que Ellen White, ela exatamente defendia essa ideia. Ora, depois da volta de Cristo, a salvação acabou, a porta da graça se fechou. E ela concordou com essa ideia. Então esse é um dos erros dela, que era infalível, né? E que, em seguida, a sétima trombeta tocou, ou o que foi, de algum modo, o cumprimento da profecia de sua vinda. Então ele anula aquilo que ele disse. Ele volta atrás. No entanto, a gente viu que um cidadão chamado Hiram Edson leva adiante essa ideia e diz que teve uma visão. E disse que Miller não estava errado quanto à vinda, ou melhor, quanto à data. Ele estava errado para o local onde Jesus veio. Jesus não veio à terra. Ele disse que teve uma visão de um altar e viu Jesus entrando naquele altar, como se fosse o santuário, e Jesus saindo do santo para o santo dos santos. Então a volta de Jesus foi de um compartimento do templo lá no céu, a um templo, um santuário celestial. Então ele disse, não, Jesus voltou, só não foi para a terra. Ele saiu do santo lugar para o santo dos santos. E lá ele está fazendo uma obra, continua a obra de expiação, que é exatamente a principal doutrina adventista, que nasce de 1844, que é o juízo investigativo. Quer dizer, o juízo de Deus já começou. Deus já está, de certa forma, julgando os nossos pecados. E Cristo continua ainda fazendo essa obra de expiação lá no céu. Então veja, alguns de seus seguidores, como o próprio Hiram Edson, Joseph Bates, e mais adiante, Tiago White, que é o marido da senhora White, certo? Deram continuidade a essa doutrina. Eles não abandonaram essa ideia. Antes deram uma nova interpretação. Eles justificaram, dizendo que Miller não estava equivocado em relação à data, mas ao local. Ou seja, Cristo entrou no santuário celestial e lá começou essa doutrina de juízo investigativo. Muita gente que se diz conhecer o adventismo não sabe praticamente nada dessa doutrina. Pensa que adventista é só aquele pessoal que guarda o sábado, que tem leis e restrições alimentares e uma série de outras coisas. Mas aqueles que estudam o adventismo, em muitos escritos, é a principal doutrina do adventismo. O juízo investigativo, ou, como o Leandro Quadros chama, o juízo pré-advento. Essa é a principal doutrina do adventismo, que vai de encontro ao que a palavra diz, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Veja, os comentaristas bíblicos ortodoxos, vários deles, na verdade eu estava observando uma palestra, e o palestrante dizia que só os adventistas entendem esse texto de Daniel dessa forma, só eles, ninguém mais entende dessa forma. Veja, a profecia de Daniel é muito precisa em identificar esse tempo como da perseguição promovida por Antíoco Epifanes no ano de entre 171 e 164 a.C. O cálculo lá, na verdade, dão mais ou menos cerca de 6 anos e meio. Não eram 2.300 anos. Ao contrário,
era uma profecia eminente, né, iminente. Profecia que logo ia se cumprir, cerca de 6 anos e meio. E se tratava da purificação do templo por Judas Macabeus, quando foi instituída a festa da dedicação, né? Aquela festa que é muito conhecida, né? Hanukkah, uma das festas dos judeus que celebram a purificação do templo. Então a profecia de Daniel, ela já se cumpriu. Ela não fala da volta de Cristo. Ela não fala desse ministério dividido de Cristo. De que Cristo espiou os nossos pecados aqui e continua espiando ainda no céu os nossos pecados. É como se a obra da redenção, o sacrifício de Cristo não tivesse ainda completo. Ele continua ainda espiando lá no céu os nossos pecados. Então essa é a doutrina que a partir dela se desembocou a concepção adventista. Então vem Ellen White, ela consubstancia esta doutrina. Vem o Joseph Bates e diz que os cristãos deveriam guardar o sábado, não o domingo, porque na época as igrejas reformadas, batistas, presbiterianas e outros grupos, e que muitas pessoas vieram desses grupos religiosos, ainda eles não tinham essa identidade. Por exemplo, estudiosos dizem que o marido da senhora White era antitrinitariano. Ele não cria na Trindade. E não se sabe se realmente ele foi adventista, né, como eles concebem e eles defendem. Então o que acontece? A partir dali, então vem a ideia do advento, eles têm esse binômio, né? O advento, a vinda, a chegada, e o 7º dia, o sábado. Então vem daí a igreja adventista do 7º dia. A guarda do sábado e o advento, mais essa doutrina que é a doutrina essencial do adventismo. É uma doutrina que quando você começa a estudá-la, ela é muito ampla. E é um dos itens daqueles 28 pontos essenciais do adventismo, o juízo investigativo. Então, irmãos, essa profecia é falsa, e esse grupo surgiu dessa falsa profecia. Eles mantêm essa falsa profecia até os dias de hoje, propagam essa falsa profecia. O próprio Jesus disse, né, que acerca daquele dia, ninguém sabe, senão o Pai. Quer dizer, são coisas que só pertencem a Deus à volta. Ninguém pode calcular, precisar o dia, a hora que Cristo vai voltar. Irmãos, eu diria que isso é pecado. Isso é, vamos dizer, bisbilhotar os planos de Deus. Deus já estabeleceu a data, a hora. Mas ele não revelou a ser humano nenhum. Só pertence a ele, né? E a gente ficar estudando e falta de confiança e de encontro ao caráter de Deus. Ok? Então vamos lá. Na semana passada, ao falar disso, a gente falou sobre a questão da autoridade. Hoje eu já queria começar, esse foi um dos últimos pontos, sobre o ministério de Cristo, porque já está atrelado ao slide anterior do juízo investigativo, que diz respeito ao ministério de Cristo. Veja, a nossa resposta quanto a isso é: Jesus Cristo entrou no santuário celestial quando subiu ao céu, quando ressuscitou, assunto aos céus, ele já entrou no santuário, e não em 1844. Não foi no ano de 1844 que Jesus entrou. Quer dizer, e antes de 1844, até 1843, o que é que Jesus estava fazendo? Onde é que ele estava? Não estava no Santo dos Santos? A gente vai ver isso. Ele está sentado à destra da majestade, nas alturas, como nos diz o autor aos Hebreus. Diz que ele está à direita de Deus, uma posição de destaque. Olha o que é que nos diz Hebreus 6, 19 a 20. A qual o texto anterior fala sobre a esperança. Sabe, tu tem um carregador aí? Acho que vai. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde é que Jesus está, irmãos? Bem antes de 1844, no Santo dos Santos. Ele já entrou, o autor diz, onde Jesus, como precursor, entrou por mim e por você. Lembra que quando Jesus morreu, o que foi que aconteceu com o véu do templo? Ele se rasgou de cima a baixo. Aquele véu, ele separava o povo. O povo no Antigo Testamento não tinha acesso fisicamente ao Santo dos Santos. Só o sacerdote, quando ia prestar o sacrifício
a Deus é que entrava representando o povo. Mas ninguém podia entrar. Quem entrasse, adivinha o que aconteceria? Porque o próprio sacerdote representava Cristo. O próprio sacerdote era uma representação de quem Cristo era. Quer dizer, se no Antigo Testamento ele já figurava entrando, quando ele morreu e ressuscitou, ele entrou já no Santo dos Santos. Ele não está para entrar ou entrou a partir de determinada data, como os adventistas dizem. Depois, tem um outro texto, o de Hebreus ainda. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Tem até um cântico, né? Aquele: Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade, não apenas no átrio, mas no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins, ou leva-me para a sala do trono, para te adorar, Senhor. Aí o cântico fala: pelo vivo e novo caminho, pelo o eterno sumo sacerdote, que é Cristo. Ele nos conduziu até o Santo dos Santos. Nós temos livre acesso à presença de Deus por meio do nosso Redentor Jesus, que na sua ressurreição já adentrou no Santo dos Santos. Ok? Tem um outro texto também, mais dois textos. A obra da redenção foi realizada na cruz e foi completa. Para os adventistas, essa obra só estará completa quando o diabo carregar de vez os nossos pecados, né? No fim da história, quando Deus lançar sobre o diabo os nossos pecados, uma vez que o diabo é aquele bode, Azazel, que ia para o deserto, aí é que essa redenção estará completa. Jesus disse na cruz do Calvário o quê? Está consumado, está concluído, está completo, não falta mais nada, irmãos. Então esse texto sagrado nos ajuda. João 19:30, está consumado. Ok? Outro texto de Hebreus, porque o livro de Hebreus, sobre o sacerdócio, que é, irmãos, é uma das doutrinas mais belas da pessoa de Cristo. Cristo, ele foi profeta, ele foi rei e ele foi sacerdote. Perceba, pessoas diferentes ocuparam esses cargos. Eles apontavam para Cristo, o rei, o profeta e o sacerdote. Na verdade, o autor dos Hebreus, ele até exagera. Ele diz que Jesus é o grande sumo sacerdote. Veja, sumo já quer dizer grande. Ele é um tanto quanto redundante. Ele usa esse recurso para dizer, olha, não há outro. Ele é o maior de todos, da linhagem de Arão. Então Jesus é o eterno, é o grande sumo sacerdote que adentrou. Então aí está. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, o que é que Jesus faz no céu? Ele não está tirando férias lá. Vivi 33 anos e meio na terra, vou para o céu, deitar numa rede e descansar. Não. Jesus tem uma obra no céu. Qual? Ele é o nosso intercessor legal. Interessante que aqui na terra, o Espírito Santo faz esse papel de intercessor, só que aponta para aspectos diferentes. Cristo é o nosso advogado, intercessor legal, enquanto o Espírito é aquele que está ao nosso lado, né? O consolador, que está na vida do crente, com o crente em todos os momentos. Então Cristo, ele intercede pelos seus, na presença de Deus. Então, essa doutrina, que é uma heresia, essa compreensão, ela tem implicações na cristologia, ela tem implicações na obra da expiação, de modo que isso é um ensino distorcido. É um ensino troncho, é um ensino herético que eles continuam a propagar. Infelizmente, isso tem implicações sérias. Depois, a fonte de autoridade. Os adventistas, eles dizem que a Bíblia é a fonte de autoridade. É dela que eles tiram os seus ensinamentos. Eu disse semana passada, e é verdade, quando você assiste qualquer programa adventista, você vai se surpreender. Eu sempre vejo alguns debates, alguns programas na internet, às vezes na TV. Irmãos, eles sabem defender, e muito bem, aquilo que eles acreditam. De modo que eles sabem os textos decorados, as passagens, tudo programado. É um mapa que eles seguem. Cada doutrina você tem, né, uma certa quantidade de textos. E se impressiona. Pastor, mas ele estava usando a Bíblia. Bem, irmão, deixa eu abrir um parêntese.
Quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo usou as Escrituras. O fato de que você, de certa forma, conhece ou cita as Escrituras não quer dizer que você está fazendo de forma verdadeira. O diabo sabe a Bíblia de capa a capa. Nem por isso ele é fiel às Escrituras. Então, conhecer, eu estou dizendo isso para dizer para vocês, conhecer textos bíblicos não quer dizer tudo. Certo? Temos que conhecer a verdade da palavra. Então, assim, eles conhecem muitos textos. Geralmente eles trazem alguns fatos para eles, têm programa de apologética, eles adentram pela história e por aí vai, para defender aquilo que eles acreditam. Irmãos, nós precisamos conhecer mais a palavra. Precisamos para defender a verdade de Deus. Então, eles ensinam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles a têm como autoridade e tiram dela os seus ensinamentos. Porém, o ensino adventista sobre inspiração, autoridade e suficiência das Escrituras contradiz, pelo menos, 2 textos, que são muito conhecidos, de Pedro 1, 20 e 21, quando ele diz, sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da Escritura e porções, muito do que a Bíblia foi fruto de revelação, de profecia, algumas partes foi fruto de pesquisa, como os escritos de Lucas, de consulta, mas muito do que temos da Escritura foi revelação e profecia, quer dizer, né? Então, a profecia não provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos. Eles aplicam esse texto à própria Ellen White, ao dizer que a inspiração que Deus concedeu a Ellen White não tinha diferença alguma da inspiração que Deus concedeu a Moisés e a seus escritos, a Tiago, a Pedro, a João. A inspiração, irmãos, a doutrina da inspiração, ela é essencial para a fé cristã. É ela que garante a autoridade, a suficiência, a inerrância das Escrituras. Dizer que alguém era inspirado no mesmo pé de igualdade do que os escritores bíblicos implica dizer que o que aquela pessoa escreve é autoritativo. Talvez até ser acrescentado. Você não vai dizer isso para eles porque eles vão dizer, não vai, a Bíblia não se pode. Mas para aí, olha o que é que eles dizem. Que Ellen White foi inspirada. Logo, os seus escritos orientam, são autoridades sobre... Irmãos, a única autoridade para nós é a Escritura. O que provém disso aqui é comentário, é só concordar com ela. Certo? Outro texto de Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, uma coisa que aqueles que estudam a senhora White dizem que ela não foi, na verdade, inspirada. Ela plagiou muito. Eu não sei se nessa época, eu acho que não havia computador, né? Mas a expressão se aplica, Ctrl+C, Ctrl+V. Não estou dizendo que foram todos os seus escritos, mas veja, muito do que Ellen White escreveu foi fruto de cópia, de plágio. Eu vi nessa palestra que eu estava para preparar a aula, o palestrante dizia que os adventistas alegavam que Ellen White tinha a visão, mas ela não sabia escrever. E muitas vezes a visão dela, né, combinava com um artigo, um livro que alguém escreveu, e era parecido. Ela pegava aquilo, escrevia e publicava. Ela teve centenas, a gente viu semana passada, de visões, sonhos, revelações. Algumas delas duravam horas que ela ficava sem respirar, não é? Veja, então, existe um livro que os adventistas não gostam muito, que é em inglês, traduzido para português, é A Mentira Branca. Nesse livro, o autor fez um estudo desses plágios, e ele diz, por exemplo, que no capítulo 5, a obra mostra que Patriarcas e Profetas, essa obra é plágio de um outro autor. No capítulo seguinte, ele dá as fontes de onde Ellen White plagiou o livro O Desejado das Nações. Aí eles tentam justificar, olha, mas tem porções na Bíblia que um autor pegou do outro, né? Não existe? Não existem? Algumas porções, alguns versículos, você, para esse autor, para aí, irmãos. Essa aí, me desculpem, tá? É usar de argumento de desculpa para justificar um erro, para sustentar. Irmãos, porque é o seguinte, se o adventismo, ele nega essa autoridade e os escritos de Ellen White, eles vão ter que reformular muita coisa.
Veja, é uma seita que está baseada na autoridade inspirada de uma mulher. Eles a defendem, tem centros, tem histórias. Eles prezam pelos seus escritos, conhecem muito os seus escritos. Ela sistematizou, ela é a cabeça pensante desse sistema. Ela é a autoridade. Aliás, e a única profeta, né? Ou profetiza. Porque depois dela, o espírito de profecia não se manifestou, me parece que mais em ninguém. Ela se destaca aí, ela é uma das cofundadoras. Então, ela plagiou. Ela não foi inspirada a nada. Aliás, com isso aqui, ela chega quase que a blasfemar ao dizer que tinha essa inspiração que os autores bíblicos tinham e que com o fechamento do cânon, nós entendemos que acabou essa inspiração. Não tem mais ninguém. Eu estou inspirado. No sentido bíblico não existe. Existe inspiração no sentido assim, poético, né? Estou motivado e tal. Mas no sentido bíblico, a inspiração, depois do último livro, não existe mais, irmãos. Acabou. Teve um objetivo específico, ok? Então, eles reconhecem a Bíblia, mas lembram das características das seitas, colocar os escritos dos seus fundadores e líderes ou acima ou no mesmo pé de igualdade da Escritura, ok? E isso implica também outra crença deles. Eles creem que a Bíblia contém erros. Por quê? A lógica é a seguinte: Ellen White é inspirada. Ellen White não é perfeita. Há erros nos escritos de Ellen White, tal como há erros na Bíblia. Por quê? Porque se a Bíblia fosse inspirada e não tivesse erros, a consequência é que eles teriam que admitir que Ellen White foi inspirada e, portanto, tudo o que ela escreveu não poderia ter erros. Ela seria infalível nesse sentido. Entendem a lógica da coisa? Quando você leva a coisa às últimas consequências em que dá. Adiante. O estado da alma após a morte. A gente já falou isso nas Testemunhas de Jeová, né? Que é uma crença semelhante, porém os adventistas tentam se diferenciar. Logo quando eles vão falar disso, ele diz: olha, existem outros grupos, como os Testemunhos de Jeová, que creem. Porque é o seguinte, os adventistas, eles são quase que uma ilha, como uma ilha. Eles estão sozinhos. Parece que ele quer dialogar com os outros grupos, mas olha, isso é só conversa, só para atrair. Eles são exclusivos, só existem eles. É quase que como, abrindo um parêntese, fora do adventismo está todo mundo perdido. Ou você se submete à senhora White, ou sua alma, porque eles se consideram o remanescente fiel, os guardadores da lei, dos mandamentos. E como todos os demais observam o domingo, estão perdidos. No fim dos tempos vão ser marcados pela besta. Eles não vão de cara dizer isso num programa, irmãos. Isso assusta. Não dá ibope, tá bom? Eles vão chegar com um sorriso, abrindo a Bíblia. Eles não vão chegar. Isso é deselegante logo de cara. Temos o texto de Lucas, né? Essa doutrina contradiz vários textos. Por exemplo, o texto de Lucas, em que o Senhor Jesus fala acerca dessa parábola, a história do rico e de Lázaro. E a gente percebe que dessa parábola, né? Jesus fala a respeito do seio de Abraão, um local para onde os justos vão. Em contrapartida, o inferno, o lago de fogo, onde os ímpios vão. E Jesus diz que lá, veja, as pessoas não foram tirar um cochilo lá, não foram dormir. Elas estavam padecendo, né? Elas estavam sofrendo. Algumas coisas do texto, diz a Bíblia, por exemplo, que levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão, verso 23 do capítulo 16 de Lucas. Diz que ele clamou por misericórdia, o ímpio lá que estava no inferno, né? Diz que ele teve sede, diz que ele sentiu-se atormentado, ele rogou em favor dos seus irmãos, peça para que, né? Aí Jesus justamente diz: olha, eles têm os profetas, a lei, eles têm a palavra. Ele tinha a lembrança ainda de seus irmãos e sabia que aquele lugar era de tormento, queria avisar para os irmãos: olha, aceitem a Cristo, o negócio aqui é sério, existe o inferno. Algumas seitas estão dizendo por aí que o inferno não existe, como os adventistas, mas existe, é real, é sério. Jesus nessa terra, durante o seu ministério, falou mais acerca dos horrores do inferno do que do gozo do céu.
Jesus foi claro. Aqueles que não estão comigo estão contra mim. Ele falou várias vezes sobre essa doutrina do inferno. É literal, é real. Queima mesmo, irmãos. Queima, não é brincadeira. Ele persistiu em rogar a favor dos seus entes queridos, né? Como já falei. Outro texto, o texto de Apocalipse, que diz que João nos mostra o que as almas faziam quando ele abriu o quinto selo. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja, eles clamavam em alta voz. Quem está dormindo não clama, né? Inquiriram ao Senhor, isso é, perguntaram, né, a Deus. Eles reconheceram a soberania de Deus. Eles lembravam-se de acontecimentos da terra. Eles clamavam por vingança divina. Irmãos, essa expressão sono na Escritura, ela é um eufemismo. Ou seja, é uma expressão que você usa para abrandar. Às vezes até nos ditados populares, né, a gente diz assim: fulano passou dessa para melhor, né? Depende, viu, irmão? Se você é crente, não pode estar usando essa expressão, não. Se a pessoa não for crente, você não pode estar usando isso para consolar, não. Sabia que a pessoa era ímpia, ele passou dessa para melhor. Isso é um dito popular, que não tem fundamentação bíblica, exceto se ele foi salvo. Fulano vai vestir o paletó de madeira, né? Vai comer 7 palmos de terra, vai comer as raízes das plantas. A gente normalmente usa essas expressões para abrandar, porque é tão difícil, né? Às vezes até a gente diz: ele dormiu, ele foi descansar, né? A Escritura tem seus próprios termos, suas épocas. É um eufemismo para abrandar, quando Paulo diz, né, aqueles que dormem, enfim. Então, nós cremos que a alma, no estado intermediário, ela está acordada, ela não está dormindo coisa nenhuma, nem é aniquilada no fim dos tempos. Aqueles que receberam a Cristo vão para a eternidade ao lado de Deus, e quem não aceitou a Cristo não tem meio termo, está condenado, ok? Outra doutrina que tem a ver com essa aqui também que a gente expôs: o destino final dos ímpios e de Satanás. Para eles, eles têm destinos semelhantes, no sentido de que ambos serão extintos. Só que no caso de Satanás, o sofrimento vai ser maior, porque ele é o originador do pecado, e o pecado da humanidade ele vai levar, certo, sobre ele. Então, quando a gente analisa algumas passagens bíblicas, como Daniel 12:12, muitos dos que dormem, olha aí, ou dos que morrem no pó da terra, ressuscitarão, né? Daniel podia usar aqui: muitos dos que dormem vão acordar, né? Vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para onde, irmão? Vergonha e horror eterno. Eles entendem que isso aqui é a destruição. Não, irmãos. O texto se refere a um sofrimento eterno. Isto é, o céu é o oposto do inferno. Enquanto no inferno haverá gozo eterno, alegria eterna, paz eterna, no inferno haverá sofrimento. O cardápio lá no inferno é composto de sofrimento o tempo todo. A sobremesa também, o suco também lá é assim. Eternamente. Horror eterno. Essa doutrina, de certa forma, é até cômoda, né? É igual o cara ser universalista. No fim, o universalista é aquele que diz assim: no fim todos serão salvos. É uma doutrina muito, assim, sabe? O pessoal está fazendo um estágio lá no inferno. É uma doutrina muito, sabe, legal, né? Mas ela não tem amparo nas Escrituras. Tal como essa doutrina. Olha, os ímpios vão ser destruídos. Deus vai purificar tudo com fogo e acabar. Eles não vão passar a eternidade sofrendo no inferno, não. Interessante, irmãos, abrindo um parêntese. O que iríamos sofrer eternamente no inferno, Cristo, de forma intensiva, sofreu por mim e por você. Em sua morte ele sofreu as dores do inferno, o terror do inferno. Ele provou disso. Para quê? Para salvar, para socorrer a mim e a você. Por isso que o sofrimento de Cristo tinha que ser tão intenso. Porque ele tinha que sofrer as dores do inferno, o abandono do Pai. Se fez pecado por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Outros textos: Mateus: irão estes para o castigo eterno, os justos para a vida eterna. João também fala disso, sobre a ressurreição. Apocalipse também fala a esse respeito. Então é uma doutrina que, assim, no meio cristão, no nosso meio, ela
é aceita e é uma doutrina importante, porque diz respeito ao futuro, a perspectiva de futuro escatológico. A gente viu que também uma seita, ela tem uma perspectiva de futuro diferente, né? A escatologia dos adventistas é muito diferente, é muito esquisita, né? Em relação assim, aos pontos que a gente tem, há divergência na escatologia. Um é pré-milenista, outro é mas está tudo dentro, né, de uma concepção ortodoxa. Eles não, eles têm que se diferenciar, eles não são iguais. Pensamos que eles são iguais, mas eles não são iguais, certo? Não se engane. Depois, sábado. Muita gente pensa que esse é um dos cartões de visitas do adventista, né? O sábado. Tanto é que no nome da igreja já leva consigo o sábado. Irmãos, cada doutrina dessa que a gente está trabalhando aqui dariam vários estudos. Você resumir isso em 40, 50 minutos, é você ser quase um Bolt. Correr 100 metros em menos de 10 segundos. É muito rápido, o tempo é muito pouco. Porque a gente teria que fazer uma teologia bíblica aqui do descanso, né, do sábado, para poder realmente analisar, trazer os argumentos a favor, contra, o que eles dizem e tudo mais. Isso aqui daria a série de estudos. A gente está vendo só um tópico. Veja, os adventistas dizem, olha, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º Deus descansou. Está aí, está na Bíblia. Moisés disse, o 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para descansar. Lá já está as restrições, não é? Enfim, olha, vocês observam domingo. Onde é que está na Bíblia essa mudança aí? Que no Novo Testamento está lá escrito, né? A observância do domingo, ao invés do sábado, ou de qualquer outro dia. Veja, nós acreditamos que o princípio do descanso é eterno. A Escritura fala isso, principalmente o livro de Josué e o livro de Hebreus, que em Cristo, que é o nosso sábado, o sábado ele demonstra, né, características de Cristo, que é o Senhor do sábado. Em Cristo nós já entramos nesse descanso. Veja, nós não brigamos pelo dia, nós defendemos o princípio. O cristão deve ter, e é bíblico, um dia na semana para cultuar a Deus, descansar, se desconectar do mundo, dos afazeres, para dedicar ao Senhor. Tendo em vista que nos demais dias é quase impossível. Na segunda não dá para a gente fazer o culto aqui de manhã, né? Eu mesmo estou na escola trabalhando. Não teria condições nesse momento agora de a gente estar no culto na segunda. Os irmãos têm seus afazeres. A gente tem entendido que o domingo, uma vez que a gente não tem trabalhado, e nesse dia a gente cultua o Senhor, descansa, pensa com mais intensidade em Deus, não é que nos outros dias não. Então, veja, a Escritura não requer que os cristãos observem o sábado. Veja o que é que diz Atos 27. Foi no livro de Atos, né, principalmente, que a gente observa isso. Quando, por exemplo, em Atos 27, eu vou ler aqui, irmãos, para adiantar, do primeiro dia da semana. O texto não fala no 7º dia da semana. No primeiro dia da semana, estando nós, isso é, os cristãos do primeiro século, reunidos com o fim de quê? De partir o pão. Isso aqui é culto. Os cristãos se reuniam no domingo. Os estudiosos dão pelo menos 2 e outras razões, né? Cristo ressuscitou no domingo, não no sábado. Por exemplo, o Pentecostes, ele se deu, a descida do Espírito se deu também no domingo. João, no livro de Apocalipse, se refere a esse dia como o dia do Senhor, né? Também. Então, por esses motivos, os cristãos se reuniam no domingo. Alguns estudiosos também entendem que isso distinguia o cristão do judeu. E o sábado para o cristão era uma oportunidade de ir para as sinagogas. Tanto é que Paulo, quando chegava nas cidades, uma das primeiras coisas que Paulo fazia era ir nas sinagogas. Porque no sábado é o dia de ajuntamento, de santa convocação para os judeus. E os cristãos já começam a se distinguir do judaísmo também pelo dia. Eles se reuniam no domingo, primeiro dia da semana. Paulo também fala, né? No primeiro dia da semana façam as coletas e tudo isso. Nesse sentido, primeiro, o sábado era um sinal da aliança. Os adventistas dizem isso também, porque está na Bíblia, Êxodo. O sábado é um sinal distintivo, é uma aliança, um sinal, um símbolo da aliança entre Deus e seu povo. Está lá em Êxodo, em outros textos também. Ok?
da antiga aliança, da lei mosaica. Também, não há mandamento no Novo Testamento para se guardar o sábado, realmente. No Novo Testamento a gente vê enchevo do Espírito, não se embriaguem com vinho, busquem os dons. Tá? A gente não vê lá, guardarás o sábado, a gente não vê. Nem nos escritos de Jesus, ou no que Jesus disse, né? Nem nos escritos de Pedro, você não vê isso. Aliás, esse é um forte argumento, né? Que a gente usa, olha, me mostra um texto que diga no Novo Testamento que o crente tem que guardar o sábado, que é mandamento, e que se ele não guardar, ele está desobedecendo a Deus, ele é um filho desobediente. Outro argumento, esses argumentos não são meus, ele é do MacArthur, do John MacArthur, e eu achei interessante essas colocações dele, são 7 pontos aqui. O mandamento para se guardar o sábado não fora dado antes de Moisés. Quando ele mostrar para vocês Gênesis, lá não tem uma ordenança, um mandamento, lá tem um padrão. Deus trabalhando e descansando, mas não há diretamente um mandamento ali para se guardar. E aliás, a palavra sábado nem aparece. Aparece a palavra descanso. A raiz da palavra, o Shabat, né? Ou o descanso. Não é que Deus estava cansado e foi descansar. Não, é que Deus é a ideia de conclusão de uma obra. Qual é a ideia? Quando a gente organiza a nossa semana, é que a nossa semana tem que ter um começo, um meio e um fim, depois recomeçar. Ela não pode pegar direto. Irmãos, isso é uma atitude ímpia, trabalhar os 7 dias. É uma atitude mercantilista, capitalista e pecaminosa. Não, meu comércio, minha atividade, eu pego direto, meu amigo, não tem folga não. Se eu pudesse, trabalhava até de noite. É escravo do trabalho, o ídolo dele é o trabalho. A gente precisa ter, Deus estabelece ali que a semana tem que ter início, ou seja, uma obra tem que começar, e periodicamente, semanalmente, ela precisa se concluir e ter um dia que seja dedicado a Deus, de agradecimento pela semana. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui. O domingo é o dia de celebração da nossa igreja. O domingo não é dia de você vir para cá, quando chegar em casa, estar enviando e-mail, estar lendo trabalho acadêmico, não é dia de você estar fazendo coisa no seu comércio. Não, irmãos, não faça isso. Amanhã é segunda-feira. Você começa de novo. Pega logo de 5 da manhã. É o dia de culto, é o dia da gente se desconectar. Para estar conectado com o Pai. Tendo em vista que nos outros dias não é possível a gente fazer isso. Tem crente deixando para resolver coisas no domingo. Fazer compras e não sei o quê. E resolver não sei o quê. E trabalhar. E não sei para onde. Aí às vezes chega no domingo, ou está no domingo já pensando à tarde e à noite. Não cultua. Não descansou. Veja, a gente por um lado critica os adventistas, pelo outro lado somos incoerentes também, então cuidado, nem 8 nem 80. Adiante, no concílio de Jerusalém, que foi muito importante, o primeiro concílio da história da igreja, não houve ordenação para os crentes guardarem esse dia. Esse assunto não esteve em pauta. Paulo nunca advertiu os cristãos, aliás, tem alguns textos de Paulo, né? Que Paulo diz, olha, não deixe ninguém julgar nem condenar vocês contra essa questão de festas, de dias, de sábados. Esse texto de Colossenses. Uma coisa que é importante a gente salientar, porque nós temos essa compreensão, porque os adventistas entendem que o sábado, ele faz parte da lei moral. O dia faz parte da lei moral. E a gente, claro, entende que a lei moral, ela é eterna, né? Ela perpassa o antigo e o novo. Mas a gente não diz que o dia faz parte da lei moral. A gente diz que o descanso sim. Então é isso que nos diferencia. Entendem? Deu para entender? Deu para entender? Para nós o sábado fazia parte da lei cerimonial. Por isso que quando Cristo cumpriu, não há mais obrigatoriedade do cristão cumprir esse dia. O princípio sim. Qual é o princípio? O descanso. Prestar culto a Deus, visitar os órfãos, orar mais, ler mais a Bíblia, se conectar mais ao Criador. Então essa é a ideia. Esse é o que nos distingue e que nos diferencia. Bem, a expiação, que está atrelado também àquela doutrina que a gente viu. Já estamos prestes a acabar aqui. Os adventistas, lendo o texto de Levítico, eles dizem que lá
no dia da expiação, né, o dia nacional da expiação, quando o sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, ele levava 2 bodes. Lançava a sorte, escolhia o que ia ser sacrificado, e um outro bode ele era lançado para o deserto. Essa palavra na escritura, ela é um pouco difícil. Essa palavra do hebraico, Azazel, ela é um pouco difícil. Porque ela tanto pode destinar o bode emissário, ou seja, aquele que seria enviado para o deserto, mas também há lá uma preposição, a preposição para Azazel. Os judeus entendiam, em sua grande maioria, que isso era um local, era um deserto. E para os judeus era no deserto que habitavam os espíritos maus, né? Então a partir daí, os adventistas entenderam que, também isso contribuiu, que esse bode que era enviado para o deserto era o diabo. Cristo era aquele que era sacrificado e os pecados do povo eram lançados sobre aquele bode que ia para o deserto. Logo, a implicação disso, eles não vão dizer de cara, é que o diabo tem participação na expiação. Ele carrega os nossos pecados e os nossos pecados só serão, de fato, né, condenados e perdoados quando eles forem lançados sobre o diabo. Mas veja, a Bíblia não dá margem para isso. A nossa compreensão é que ambos os bodes, o próprio sacerdote representava Cristo, os bodes representavam a Cristo em aspectos diferentes. O bode que era sacrificado apontava para o meio da expiação. Era através do sacrifício e do derramamento de sangue que os nossos pecados eram perdoados. E o bode que era enviado representava o resultado. Ou seja, quando Deus perdoava os nossos pecados, Ele lançava, Ele enviava para longe, para o mar do esquecimento. Essa é a ideia. A concepção cristã é essa. Nós divergimos disso. Não era o diabo, ok? E a Bíblia diz em Isaías, é um texto que a gente conhece, que foi Jesus quem levou os nossos pecados sobre si, o castigo, o nosso pecado. Não foi o diabo que levou os nossos pecados. Então, tem implicações na expiação. Conclusão. Vamos concluir para abrir o espaço de 8 minutos ou 7 para a gente fazer umas perguntas. Primeiro, a IACD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é, como muita gente acha e pensa, uma denominação igual às outras. Eles, dentro da lógica deles, e a gente olhando de fora, são muito organizados. As atividades, não é, os cargos, tudo, irmãos, impressiona e admira. Tem coisas que você, rapaz, o pessoal aí planejamento aí, a gente olha muitas vezes para o povo de Deus. Irmãos, é um desencontro, é uma complicação. Sabe, é uma desorganização muitas vezes, em muitos sentidos. A gente olha para as seitas, é uma das características das seitas, não é, pastor? A gente estava conversando. A grande maioria são organizados. Quase, vamos dizer assim, impecáveis em muitos aspectos. Horário, ninguém atrasa. Se é a hora do estudo, fecha o comércio. Ah, vai falir. Deixa falir. Jeová vai suprir. O meu Deus vai suprir, eu creio. E aliás, eu creio que eu fechando, Ele vai me dar mais cliente. Eu tenho fé nele nisso, que se eu fechar no dia, na segunda-feira, vai explodir aqui de clientes. Eu tenho fé e dependência. E se falir, minha dependência está nele, não está no comércio. Eu já vi, irmãos, gente em pleno sábado, fechando lanchonete, 6 da tarde no sábado. Aliás, é a hora que começa o estudo. Coronel, 5 e pouco eles estão saindo. Se eles têm que atrasar, não é isso? Chegam 20 minutos antes. Eles aprenderam essa questão militar. Horário, organização, sistematização dos estudos. Parecem uma denominação, a gente olha, só tendo como diferença o sábado, pastor, que é o descanso. Não. Irmãos, eles são diferentes de nós na cristologia. Eles dizem, por exemplo, que Jesus é o anjo Miguel. Ora, se Jesus é um anjo, ele é uma criatura, né? Na cristologia, na obra de Cristo, no sacerdócio de Cristo, na inspiração a gente já viu, na obra da salvação, na justificação pela fé, na expiação, no destino da humanidade. É uma denominação religiosa como as ortodoxas? Irmãos, a gente deve conhecer mais a história deles.
suas crenças, para confrontá-los com o Evangelho. Eu diria que talvez seja o grupo mais difícil da gente confrontar. Porque em muitos aspectos, se você não estiver preparado, ao invés de confrontar, você vai ser confrontado. Cuidado. Se prepare. Se vacine. Venha para os estudos bíblicos. Tome nota. Estude. Não só a liderança. O pastor Anselmo, por exemplo, essa semana vai estar na Argentina. Se você encontrar um testemunho de Jeová, não vai ter como ele estar com você. Nem sempre ele vai poder estar, nem eu. E também nós não somos, né? Você que tem que... Você tem que apresentar a razão da sua fé. Não ligar para o seu pastor. Pastor, eu estou numa enrascada. Tem um camarada aqui de um grupo herético. Venha aqui, por favor. Pastor, eu estou num aconselhamento agora, irmã. Não tem condições não, irmão. Não dá. Estou no jantar aqui com a minha família. Não tem como ir atender o irmão aí agora, não. Lembra dos estudos bíblicos. Ok, irmãos? Certo? Então a gente conclui aqui. Deus abençoe.